O cara te mete um murro na boca, tu cai de cabeça numa quina de degrau. Qual que é o tamanho do estrago que isso pode fazer pra você? Monark, né, apanhou no bar e não lembra. Ele tomou uma garrafada, ele falou, né? Tomou, mano. E aí implantaram o chip logo em seguida, você não lembra disso aí? Lembro, lógico, lembro. Foi recente, tem o quê? 6 meses isso aí? Você é louco, mano. Tem que tomar cuidado com essas paradas. É. Às vezes bota até uma sonda anal, bagulho assim, tá ligado? É foda, mano. O Edson Castro deu um papo sobre a nossa relação com álcool. No canal dele, a gente acha interessante falar sobre isso, refletir sobre isso e entender quais são as opiniões dele. E é isso que a gente vai assistir juntos agora. Me dê a mão e venha com a gente. E lá vamos nós. Que a gente já falou algumas vezes no canal, mas que é importante a gente sempre tá batendo nessa tecla daqui, que é uma questão que eu acho que as pessoas não levam ela a sérias o suficiente, tá? Essa aqui é a Camila A droga Lelis. considerada mais nociva para a sociedade também é uma das mais incentivadas. Um estudo publicado na revista The Lancet avaliou 20 substâncias legais e ilegais. E a substância considerada mais nociva para a sociedade não foi a cocaína, não foi a heroína, não foi o crack. E sim, o álcool. Eu sei que esse tema é delicado e esse vídeo não é para condenar, mas sim trazer consciência. Porque quando você entende o que acontece dentro do teu corpo, você passa a fazer escolhas mais inteligentes. O álcool é um sabotador metabólico. Ele entrega muitas calorias com 0 nutrientes, bloqueia temporariamente a queima de gordura, aumenta o cortisol e ainda facilita escolhas alimentares ruins. Mas o impacto mais subestimado do álcool acontece horas depois, quando você vai dormir. Muita gente acredita que dorme melhor com o álcool, mas o que acontece na verdade é justamente o contrário. O álcool pode até facilitar o início do sono, porque ele age como um sedativo, mas ele piora e muito a qualidade do sono. Ele reduz o sono profundo, fragmenta o sono REM e aumenta os despertares noturnos. E o sono profundo é justamente o momento em que acontece a recuperação metabólica, cerebral, muscular e hormonal. E a falta dele cobra um preço, tanto no curto prazo, aumento da fome no dia seguinte, desregulação hormonal, diminuição de energia e recuperação, como também no longo prazo, e que, claro, o preço é muito mais alto. No cérebro, o maior risco de falhas de memória, um raciocínio mais lento e o maior risco de ansiedade e depressão. No fígado, acúmulo de gordura, inflamação e hepatite alcoólica. No sistema cardiovascular, aumento da pressão arterial, maior risco de arritmias, AVC e infarto. E até mesmo no câncer. Todos os tipos de câncer têm um risco aumentado na presença do álcool. E tudo isso por uma substância que a gente aprendeu a enxergar como algo praticamente inofensivo. Imagino que nesse momento você esteja pensando, então eu preciso zerar o álcool, Cami. No mundo ideal, sim, afinal a ciência já confirmou que quando o assunto é álcool, não existe dose segura. Mas eu sei que a vida acontece e que o álcool faz parte de muitas culturas e encontros. Então, nesse caso, a primeira recomendação é o consumo consciente, como 1 taça para mulheres e 2 taças para os homens. E a outra recomendação é que, preferencialmente, você consuma o álcool no horário do almoço, para que assim dê tempo do álcool ser metabolizado até o sono. Agora, se você entende que ter essa consciência pode ser... Não Assim, pausa eu escolhi um péssimo dia pra tomar uma cerveja na live, né? Escolha. Eu nunca fiz isso. Eu acho que na história do canal, isso aconteceu, sei lá, a gente tem uma Banguela há 5 anos, isso aconteceu 3 vezes. Porra, mano, Porra, mano, que timing, né? Que timing, que Então, escolha. assim, se ela tá falando, será que eu tomar 1 taça na hora do almoço em dias úteis em que eu trabalho tá liberado, será? Não. É só de dias não úteis, então? Só dias inúteis. Aí só mais uma dúvida que me surgiu enquanto a gente tava assistindo. A gente tá assistindo um vídeo que o Edson Castro tá reagindo e nós estamos reagindo Sim. ao Edson Castro reagindo ao vídeo. A gente tá reagindo nesse momento ao Edson Castro reagindo ao vídeo ou a gente tá reagindo ao vídeo que o Edson Castro também reagiu? Eu acho que, através do vídeo do Edson Castro. acho que a gente tá reagindo ao vídeo que o Edson Castro tá reagindo e a reação do Edson Castro. Perfeito, pode dar o play então. Vamos continuar. Importante para outras pessoas também, compartilhe esse vídeo e já me segue para mais saúde e cuidado com o corpo. Ela falou de uma coisa aqui que eu acho que ainda é tranquila, tá? Que é essa relação do longo prazo, tá? Mas acho que a gente pode falar do curto prazo, né? Voltamos a ter um aumento em mortes por acidentes de trânsito relacionados a motoristas alcoolizados. Tivemos um aumento de 6%
em relação ao período anterior. Então a gente tinha uma melhora, né? A gente estava tendo um recorde muito grande, né? De 2010 a 2024, dos números de acidente por bebida por trânsito diminuindo, né? E aí agora a gente voltou a ter um aumento, né? Então perdemos aí uma boa média histórica, né? Quase 14 anos que a gente estava tendo isso, né? Bom, no campo da violência, um estudo divulgado em 2026 analisou mortes violentas em capitais e regiões metropolitanas. Encontrou álcool em 53% das vítimas. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Tem uma relação muito direta entre beber e sair na mão, né? Entre brigar. Havia uma evidência mais antiga, mas ainda útil. Estudo da revista de saúde pública mostrou a associação entre álcool e agressões. 46% das vítimas de agressão estavam sob efeitos de doses excessivas de álcool. Caralho. E aquilo, né? É foda, porque eu acho que realmente a parada cultural pesa muito, né? Aqui. Se a gente for falar da Verdola, a Verdola ainda tem muito preconceito na sociedade. Se você pega a Verdola e vê quantas pessoas estavam com a Verdola no sangue relacionadas a briga ou acidentes de trânsito, enfim, ou essas coisas, assim, deve ser uma porcentagem ínfima, tá ligado? Não tô falando pra você dar uns tapinha e dirigir, não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que o que pesa não é a materialidade da parada, não é tipo, se isso é perigoso, se... Não, o que pesa é culturalmente, um é aceito, um é disseminado, um tudo bem, e o outro não, porque historicamente foi repudiado, a igreja repudia. Assim, a igreja repudia também o álcool, né? Mas não sei exatamente como é que tá hoje em dia, porque hoje em dia na igreja você pode fazer qualquer coisa. Mas enfim, é muito ligado à cultura mesmo, né? Mais do que qualquer outra coisa. Pô, sem dúvida. E às vezes é incentivado quando a gente é mais novo. Tem sempre um tio, um pai que fala, experimenta aqui, toma aqui em casa, não sei o quê. E tem o fato de ser legalizada, o comércio ser totalmente legalizado e regulamentado, teoricamente. Porque assim, eu acho que uma das coisas que gera uma demonização da maconha na nossa sociedade também é a questão de, assim, no imaginário popular, como que a gente conseguiu aquela droga? Como que a gente conseguiu aquela maconha, né? Então assim, será que o meu filho tá indo na biqueira comprar maconha? Será que o meu filho tá se envolvendo com gente rara? Porque assim, por ser uma droga criminalizada, e a forma que se tem acesso no raciocínio mais óbvio é através do tráfico. Através de você ir até alguém que trafica aquela droga, que vende aquela droga. E veja só, eu não tô fazendo nenhum juízo de valor, do que é crime, não. Eu tô falando isso. Então, aos olhos da sociedade, a gente vive numa sociedade onde a maconha ela é criminalizada. O comércio da maconha é criminalizado. Então, assim, para muitas pessoas o acesso àquilo vai ser você colar numa biqueira e comprar, tá ligado? E aí as pessoas ao seu redor se preocupam, não, meu Deus, com quem que o Daniel tá se relacionando, como é que é a pessoa e tudo mais, e assim, eu acho que essa é o principal medo, e aí tem um medo também dos outros tipos de entorpecentes que a pessoa que vai vender a maconha também vende. Pra te oferecer e tudo mais, ou misturar um bagulho ali na parada que você vai fumar e tal. Então eu acho que essa é uma das maiores preocupações, porque para fins de efeito, o álcool ele é muito pior. A longo prazo, a médio prazo, a gente não tá aqui romantizando a maconha, e o uso tem que ser sempre consciente, tem sempre que ser um uso acompanhado, no mundo ideal, de um tratamento psicoterapêutico. Não é romantizar e falar que não tem problema nenhum. Não, tem problema sim, pode desencadear uma série de problemas e tal, então é sempre importante fazer o acompanhamento, é óbvio, e ter um uso saudável, uma relação saudável. Mas é muito... O álcool, pelo comércio dele ser regulamentado, as pessoas não enxergam tanto problema quanto na maconha, tá ligado? E é muito difícil. Vários casos de violência doméstica, mano, de briga no trânsito, de briga em rolê, em balada, geralmente tá associado ou a bebida, diretamente à bebida, ou a sintéticos, tá ligado? Drogas mais, mano, sei lá, cocaína ou outras coisas do tipo. Mas a imensa maioria das vezes é bebida, mano. É considerado sintético? Eu acho que pô. Porque você sintetiza a folha da coca pra conseguir extrair a pasta e tal, pra você conseguir produzir, né?
Eu não quero parecer que eu tô sabendo muito, porque eu não sei. E eu não quero também achar que... Não tem problema Tá você ligado? saber muito, Daniel. Não tem problema. Não, mano. Quer dizer que eu sou uma Não. pessoa informada. Não. Mas, e eu queria deixar até de recomendação, eu achei esse final de semana um filme brasileiro lançado há pouco tempo, que é A Melhor Mãe do Mundo. Que mostra como, mano, o abuso do álcool leva à violência doméstica, leva a muitas coisas que são muito problemáticas na nossa sociedade, são maiores do que o abuso do álcool em si para a pessoa que tá fazendo uso da bebida, que tá bebendo e tal. E ao longo do vídeo a gente vai trocar mais ideia para não sair demonizando também, pagar de moralista, né? Mas é isso. Solta aí. Nossa. A gente teve 7.900 atuações de pessoas dirigindo sob efeito de álcool e 43 mil recusas de fazer o bafômetro. O PRF registrou 3.600 sinistros em rodovias federais causados por ingestão em álcool, com 223 mortes e 3.219 feridos. Olha essa matériazinha aqui, ó. Mortes no trânsito, álcool e drogas ilícitas estão presentes 46% das mortes violentas nas ruas e estradas das capitais. Isso quando não usam os dois, né? Que hoje é muito comum a pessoa usar os dois, né? Bebe uma vodka com energético, cheira uma carreira e vai pro rolê, né? Nossa, é um convite ao ataque cardíaco, né, mano? Nossa senhora, mano. Nossa senhora. E apesar do álcool, a gente tá diminuindo o consumo de álcool na nossa sociedade, né, em algumas esferas, e é uma coisa que tá diminuindo ao longo do tempo, o álcool, ele ainda é uma droga que as pessoas normalizam o uso muito forte dela. Rapaziada, eu vou beber todo final de semana e mesmo assim eu vou ficar uma cota sem beber. O problema não é beber todo final de semana, algum final de semana, de vez em quando, não de vez em quando. O problema é exatamente o tamanho da dose da bebida que você faz. Também, porque o álcool é essa droga onde assim, você pode beber muito, muito, muito até a ponto de cair, entendeu? E isso não vai ser, ninguém vai olhar pra você, isso é uma real, uma coisa séria pra vocês, tá? Nunca eu estive num rolê em que alguém olhava pra mim e falava assim: nossa, Ed, você vai beber? Nossa, bebeu demais. Não, cara, balada, rolê, festa, era normal. As pessoas enchem mais o meu saco hoje por eu ter parado de beber do que quando eu bebia. Era muito comum. E incentivado, né? Da galera levar e assim, vamos lá, vamos beber. Pô, bebe mais uma. Bebe mais um pouquinho, né? Dá nada não, toma mais uma aí e tal. Porque essa coisa de associar, né? De você tá associado bebendo e indo embora. É muito difícil você ver, né? Hoje tá um pouquinho mais tranquilo, né? Mas é muito difícil você ver um rolê onde é tipo, vamos tomar um negocinho só e tá tudo bem, né? Um drink, um rolê, não sei o que lá. Então assim, eu particularmente, compartilhando aqui um pouco da minha vivência com relação a isso, eu não sei exatamente como que eu fui decidindo fazer isso, mas assim, eu sempre fui fraco pra bebida, né? Então eu sempre fiquei louco fácil. Mas pra mim é muito fácil estar no rolê, assim, eu não sou uma pessoa que sai muito, mas quando saio, e mano, tomar 2 brejinhas e ficar a pampa, tá ligado? Não precisar ficar bem louco. Mas pra muita gente isso é muito difícil, né, mano? Não sei como que é pra você, né? Hoje em dia, minha relação com isso ela é muito mais tranquila. Assim, mas quando eu era mais novo, eu comecei também, dando um rápido relato pessoal, eu comecei a beber muito novo. Tem isso. Eu acho que com 14 para 15 anos eu comecei a beber. E aí eu andava com amigos na época que bebiam muito. A galera bebia muito e ficava, às vezes, numa competição, coisa de moleque, assim, quem que consegue beber mais, quem que aguenta beber mais e tal, e a gente meio que ia indo nessa. E tinham fatores psicológicos também, mas assim, eu comecei a beber cedo. Beber é muito sobre uma performance ali na adolescência, né? Muito. Tá muito atrelado a isso também. Assim como outras coisas, assim como o cigarro, por exemplo. Na minha geração, eu sou de 95. Então ali quando eu tinha meus 14, 15 anos, 2009, 2010, ainda tinha um pouco dessa coisa no rolê com a galera da minha idade, que era como se fosse um pouco charmoso você fumar. Ou eu via os caras que era tipo 2, 3 anos mais velho fumando, eu falava, nossa, olha os caras aqui descolado. Ou as menininhas, às vezes as mocinhas fumando, eu falava, nossa, que legal, vou fumar. Ai. Vou fumar também pra conversar com a mocinha. Então, assim, e é a época que a galera começava a fumar com cigarro, eu não vou lembrar a marca, que era um de cereja, aí tinha o Marlboro Blue Ice, que era, você estourava a bolinha, que ficava mentolado. Tinha o Black também, o cigarro Black lá. Eu acho que é o Black, que tinha o de cereja, tinha o mentolado, tinha o de canela, tinha o Gudan, que era aquele que falava que tinha maconha, lembra? Nossa. Lembra?
O Gudan. Então, e assim, tudo isso era, na época que eu tava com meus 15, 16 anos, ainda era, hoje em dia eu acho que é um pouco mais raro você ver a molecada fumando cigarro, né? Né? Mas enfim, eu acho que O tabaquinho, eu acho que tá ficando famoso. tá mais forte, né? Mas só pra completar, eu comecei a beber muito cedo e a gente era meio que não tinha limite. O limite era você ficar muito louco. Então qualquer oportunidade que a gente tinha pra tomar pra beber alguma coisa, o objetivo principal era ficar muito louco. Não tinha uma coisa de você beber socialmente ou beber pelo prazer de tomar uma cerveja, que é uma coisa que hoje eu tenho. O prazer de você tomar um vinho, o prazer de você falar, puta, vou tomar uma... Ou beleza, às vezes não tem nada de errado. Chegou sábado, o que foi? Verdade, a gente foi muito boomer agora. Eu falei, o tabaquinho tá se popularizando. Galera fuma pendrive agora, caralho. Não, exato. O pendrive, vape aí... E é pior, não que o cigarro faça bem, ou que o tabaco faça bem, mas esses vapes, esses cigarros eletrônicos, pra saúde, ele é pior ainda. Tem mais química, um bagulho pior ainda, tá ligado? Mas assim, só terminando o que eu tava falando. Perdão. A gente bebia sempre com esse objetivo, de ficar muito louco. Não tinha outro objetivo a não ser esse, a ficar completamente maluco. E isso vai zoando muito a sua saúde, e eu cheguei a frequentar uma psicóloga, quando acho que eu tinha 17 anos, tá ligado? Que ela era especialista em dependência química. Eu não era dependente químico, eu não cheguei a ser dependente químico, mas foi uma orientação que foi dada pra mim, pra minha família na época ali, pela quantidade de coisa que eu tava bebendo na época, pra frequentar essa psicóloga, e ela me explicou, ela falou, o álcool e outras substâncias, elas causam um dano no cérebro que impacta na formação do seu cérebro e na sua formação até os seus 24, 25 anos. Que foi uma coisa que o chat tava trocando ideia aqui também, tá ligado? Então, o uso abusivo de algumas substâncias impacta na sua formação, na tua formação 100% saudável. E é uma coisa que a gente pode acabar falando sobre a maconha ou sobre outras drogas, mas não é falado sobre o álcool. Chegou aos 18 anos, teoricamente, pela legislação, tá liberado, mano. Você pode beber o quanto você quiser. Beba com moderação, beleza? Mas você pode beber o quanto você quiser. E aí tem esse contexto social, tem o contexto da galera que você anda, tem questões que acontecem na sua vida e que causam dores que a bebida pode vir como um anestésico. Tem tudo isso junto. E uma pouca habilidade social em se falar sobre isso. Hoje em dia, no auge dos meus 30 anos, eu consigo sair às vezes com a Agatha, eu vou tomar, mano, 3, 4 brejas, 5 brejas, se eu tô muito empolgado. E beleza, eu fico alegre com uma parada, tomo uma água, chego em casa e tô tranquilo, mano. Isso não me leva a ficar um cara mais agressivo, isso não me leva a ficar um cara incômodo, chato. Eu posso ficar falante, é o máximo que eu fico, mas eu já faço isso sóbrio. Imagina se eu tomo 3, 4 cervejas. Né? É isso que eu tô falando, eu já falo pra caralho sóbrio. Agora imagina se eu tomo 4, 5 brejas, entendeu? Aí já era, vai embora. Mas é engraçado, a Lud, às vezes ela fala, né? A gente já tá quase 3 anos junto e ela nunca me viu bem louco, tá ligado? Eu, que te conheço há mais tempo do que isso, acho que raras vezes eu te vi loucaço de ter tomado muito bebida mesmo. Eu já te vi chapado, mano. Agora bêbado, acho que, sei lá, 3 vezes na vida, talvez. Caramba, pois é, vamos lá. E é uma parada, e assim, essa é a parada, é socialmente aceito, né? Completamente socialmente aceito, né? De você beber e, pô, cair no chão, é legal, é divertido, né? Coisa de jogos universitários, é coisa de festa de jovem, é coisa de evento grande. Pô, a Brahma anunciou que iria dar bebida de graça pra galera, caso o Brasil ganhasse a Copa. Espertos eles, né? Porque o Brasil não teve perigo de ganhar a Copa, né? Não chegou perto de ganhar a Copa. Mas mesmo assim, né? É como a gente acha que tá tudo bem esse consumo excessivo, né? Você encher a cara, de você ficar muito louco. Aqui, ó, vou pra chácara no final de semana e tô fazendo conta de quantas caixinhas vou levar. Então é exatamente isso, sabe? E é socialmente aceito, né? A gente pode também relacionar violência doméstica com agressões. A gente pode relacionar um monte de coisa, né? A gente pode pegar, por exemplo, depressão, ansiedade, o cara que tá fudido da cabeça, o cara que trabalha muito, vai pro boteco. Pô, eu moro perto, tem alguns botecos aqui perto da minha casa, cara, estão sempre cheios. Sempre cheios. Boteco E sem contar atitude de risco, né? Não, e bar também, né? Barzinho. Assim, o Brasil pode estar na crise que tiver, mano. Pode estar, assim, nesses últimos 20 anos, passamos por diversas crises. O Brasil tá em crise, o Brasil tá quebrado. Mas você vai no bar, irmão. Você vai no barzinho.
no botecão, tá tudo sempre cheio, velho. Não importa a crise que o Brasil tá, né? Mano, é isso, é cultural e, enfim, tem a ver com um monte de coisa, mano. Porque você vê muitas pessoas mais velhas, principalmente em boteco, muita galera que é aposentada e que aí se dedicou a vida inteira àquele trampo, não se vê fazendo outra coisa, acumulou outros problemas ao longo da vida e, puta, aposentado, fica lá, vai pro bar, tá ligado? Fica no bar. Sim. Enfim, Meu avô fez isso, mano. Teve uma época assim, meu avô, ele tava com um tumor, e aí a gente já tava cuidando dele, assim, e tava, tipo, meio que cuidados paliativos, porque meio que já tinha certeza de que ele ia em algum momento, tá ligado? E aí a gente descobriu, ele veio morar com a gente, né? E a gente descobriu, mano, olhando pela janela do meu quarto, que ele descia do prédio, ia pra rua de trás e entrava num botequinho e ficava lá, todo dia. Ele ia, ficava lá uma cota, tá ligado? E ele sempre foi uma pessoa bem fechada, né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso. Era uma maneira que ele tinha de desopilar e de, sei lá. E, inclusive, o irmão do meu pai, né? Filho dele, era alcoólatra, faleceu recentemente, enfim. Ah, tá. Eu lembro que você comentou, mano. Agora eu entendi a história dos dois, a relação dos dois. Essa é a brisa. A gente, quando organizava jogo universitário, uma preocupação gigantesca que a gente tinha era dos caras irem de carro. E mesmo assim, mano, uma galera ainda ia de carro. A gente ficava o tempo todo falando assim, cara, vai de ônibus, vai ter transporte na cidade, a gente vai alugar uma van, a gente vai deixar o bagulho mais simples pra vocês. E os caras assim, não, quero ir de carro porque eu quero dirigir. Quero ir e voltar a hora que eu quiser ir e voltar. Então os caras, mano, faziam questão. Tinha uma rapaziada que fazia questão de dirigir bêbada. E ir embora, né? Isso é outro absurdo, mano. Então é uma parada que a gente precisa olhar. E de novo, né? Uma cervejinha, um drinkzinho, um negocinho, pô, é normal, né? A gente tem... E culturalmente a gente tem isso desde do começo dos tempos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fez, né? A gente sempre teve bebida, a gente sempre teve baco, né? Tinha uns bacanais na Grécia Antiga, as festas de Dionísio. A gente sempre teve a Santa Ceia, né? Com Jesus Cristo tomando vinho com a rapaziada. Isso sempre existiu, né? Não tem como a gente achar que isso nunca não existiria. Isso é algo que isso é meio nosso. Porém, é o quanto que a gente usa isso como uma válvula de escape pra uma sociedade que tá doente. E, pô, sinto muito pelo seu amigo, tá, Thiago? Meus sentimentos, mano. E a gente normaliza isso, entendeu? A gente normaliza isso, assim. Acho que a gente traça muito pouco a linha do que é saudável e do que não é saudável. A partir de que ponto isso daqui não é só um mecanismo pra você não ter que encarar a realidade, né? Até que ponto esse excesso de álcool é só uma fuga sua? Porque, por exemplo, se alguém for usar uma droga, você, opa, aí, ó, não tá querendo lidar, tal. Só que o cara que bebe tá tudo bem, entendeu? Eu acho que as pessoas ainda estão bebendo menos, principalmente uma geração mais esportiva, mas eu ainda acho que, por exemplo, você vai pra bairros de periferia, de lugares mais pobres, gente, copão de gin. Não, gin de 10. Eu tava em nenhum bairro pobre, tá? Eu tava na freguesia do Ó, numa pizzaria dia desses. Cara, eu contei inúmeras pessoas subindo e descendo com um copão de gin. Dá um pause rapidão, Rei. Isso é uma coisa absurda mesmo, assim, né, mano? Da pandemia pra cá, explosão de adega, assim. Eu não sei em outras cidades, assim, mas São Paulo, Aí mano. tem? Nossa. Aqui, o pessoal não conhece como adega, o pessoal chama de distribuidora. Não tem igual tem em São Paulo, com a quantidade que tem em São Paulo, mas tem, tá ligado? Tem uma ou outra, assim, existe. Mas, assim, igual eu não sei, de novo, não sei em outras cidades. Mas em São Paulo, mano, é um bagulho, mano, assim, a cada 2 quarteirões você tem um, mano. Ainda mais se dependendo da área que se é uma quebrada assim, puta, mano, tem um monte. Demais, né? E os Qualquer bagulhos, às vezes, cantinho. bebida adulterada, os caras vendem umas paradas mais barato, tá ligado? Dose de uísque, dose de gin, dose de vodka, mais barato, energético, às vezes você não sabe a procedência dos bagulhos, e assim, mano, lotado de adega, lotado de... E assim, eu tô tentando tomar um cuidado pra não criar um drama moral em cima dessa história, porque assim, buscar fugas da realidade ou da nossa realidade não é nada de novo e não é exclusividade do uso do álcool, mano. Que às vezes a gente pode usar uma droga pra fazer isso, às vezes a gente pode, sei lá,
por exemplo, eu posso pedir um lanche. Eu fazia muito isso durante a pandemia, que eu ganhava o meu vale-refeição e eu ficava em casa trampando. Eu gostava de pedir um bagulho diferente pra comer, porque era uma fuga da rotina pra mim. Muita gente faz isso, doom scrolling no telefone, muita gente faz vendo série, jogando videogame, religião. Tem várias formas de escapar da realidade. Futebol. Ou de escapar Mano, tem muitas formas diferentes, porque, via de regra, a nossa vida ela é muito... O nosso dia a dia, de quem trampa pra caralho e de quem tá sempre no limite, ele é cruel, mano. Você acorda, trampa o dia inteiro. Para pra almoçar, volta, trampa o dia inteiro. Volta pra casa, ou que nem eu tô em casa, você tem as coisas de casa pra fazer, você fica dividindo o seu dia entre trampar em casa e trampar pro que te dá dinheiro. Chega no final do dia, você vai esquentar uma comida, vai comer. É óbvio que eu vou querer alguma coisa pra fugir momentaneamente da realidade. Seja ver um filme, seja tomar uma, seja fumar um paieiro, seja jogar um videogame, seja jogar alguma coisa com a... Sei lá, mano. Alguma coisa pra fugir da realidade eu vou querer fazer. Então, assim, não é um moralismo barato em cima da bebida, até porque eu bebo, julgo ser de uma forma... Você pita? Até que... Pito. Você não pita, não? Eu pito muito. Você pita muito. Sacanagem, só meme. Só que assim, é isso, mano. O que eu acho que o Edson tá trazendo no vídeo, as discussões que o Edson tá trazendo, o que a gente tá falando aqui, tem a ver com como o acesso é facilitado, como a comunicação, a propaganda funciona, como hoje é uma coisa que tá muito disseminada e não tem um controle da idade que a pessoa vai acessar aquilo, não tem um debate aberto, franco na sociedade sobre limites disso, porque a indústria ela é bilionária, nós estamos falando de Ambev, nós estamos falando de grandes produtoras e distribuidoras, isso é muito difundido e é muita grana, muito lobby envolvido. Eu acho que o que a gente quer é só levantar a discussão, olhar para si e a sua relação com a bebida, assim como a gente fala direto sobre a relação com a maconha também, mas entendendo que essa relação com a bebida, ela muitas vezes é mais nociva do que a relação com a própria maconha, tá ligado? Perfeitamente, vamos lá. Uma galera, assim, toda molecada que subia com um copão de gin. E acabou isso daí, por que tanta gente ainda tá bebendo isso? Porque isso isso sem contar droga, né? Isso quando não mistura os dois, né? Então, assim... Loló também, né, mano? Nossa, Loló é um bagulho que é muito forte, velho. A galera usa muito Loló, mano. Muito. Mas assim, ainda, hoje em dia, Rê, porque eu lembro que isso em 2010 até 2015 Nossa, era muito, febre. mas hoje em dia... Eu acho que a galera ainda usa Loló pra caralho, mano. Pra caralho. No baile deve ter pra caralho, mas você vai em rolê de Playboy, também deve ter, sim. Também deve ter. Mano, ó, assim, rolê de Playboy que tem, provavelmente, muito provavelmente. Carnaval, mano. Carnaval, Loló come solto em qualquer rolê, de todas as classes sociais. E festa de eletrônica, tem Loló pra caramba. Tá. Mano, deve ter umas baladinhas também, Loló deve comer solto também, mano. Deve comer solto. Eu lembro que na época que eu quando eu era mais novo, essa época que eu relatei agora há pouco, a galera vendia na latinha. E aí, depois de um tempo, começou a aparecer o lança universitário. Então, que daí ele era mais caro, ele era mais... Lança universitário aí. Pode ter gente no chat aí que vai saber, ou nos comentários que vai saber. Que eu sei que ele era mais caro. Aí era só a galera que tinha mais grana que usava. Você comprava qual? Mas assim... Não, eu não preciso... Quem disse que eu comprava, Renato? Não entendi. Não, me confundi, mano. Foi mal. O da latinha dava um negócio. Mas é que assim, eu tive a minha fase. Hoje em dia eu não faço isso, mas nem, mano. Nossa, o barato disparava o coração. Eu nunca usei Loló na vida, tá? Eu nunca usei. Sorte sua, mano. Sorte sua. Mas assim, das pessoas que eu conheço e que eu andava, eu acho que eu era o único que nunca usou Loló. Não, é horroroso, mano. Horroroso. Foda. Você fica assim, todo estranho. Eu sempre fui o Noia que fazia as coisas com menos perigo, mano. Que usava... Sim, o Noia é cauteloso. Mano, o Noia é cauteloso que fazia as coisas que, assim... O Noia é responsável. Eu sempre fui o Noia responsável. Metanol socialmente aceito. Primeiro que é uma loucura, né? Você tem gin barato. E segundo que é um rolê de a gente não entender... Nesse final de semana, uma jovem perdeu a vida num acidente, tinha 8 pessoas no carro e o motorista estava bêbado. 8 pessoas no carro. O motorista bêbado é uma loucura, né? Gente, a gente não pode esquecer também o cara da Porsche que matou o Uber na Salim uns anos atrás. Na Salim, pô. Foi ano passado. O cara tava bêbado, dirigindo, que nem um louco, pô. Corote tá em baixa, o gin de 20 pila tá em alta. Copão de gin azul tá muito em alta. Saca de gin de 10 é terrível.
Mas essa é uma questão, mano, que a rapaziada... A gente precisa entender, assim, eu duvido que vocês sejam homem. Cara, fala pra vocês assim, ó, é o quanto que a gente brinca com perigo às vezes. Quantas vezes vocês já não foram pra um rolê e começou a ter uma briga de bêbado do nada perto de você? Quantas vezes você não esteve num rolê e essa briga começou a chegar até você, mesmo você não tendo nada a ver com essa briga? Já aconteceu mais de uma vez comigo, mais de uma vez, tá? De eu estar num bar, numa balada, esbarrar em alguém e o maluco do nada, do Neida, querer arranjar uma treta comigo, pô. E de eu olhar e falar assim, mano, por que eu vou brigar com você, irmão? Você esbarrou em mim. Eu, tipo, mano, esbarrei, pô. Tem 500 pessoas aqui, tem 500 cabeças nessa merda. A balada tá cheia, pô. E aí a gente precisa contar com bom senso de uma rapaziada que não tem bom senso sóbria, né? E aí a pessoa enche a cara, É isso também. arranja uma briga. E hoje em dia que todo mundo tem fácil acesso à arma, tem fácil acesso a faca, essas porra, tu não sabe qual que é do cara, mano. Tu não sabe qual que é do cara. E você vai fazer o quê? E aí tu perde a vida de uma cagada. Você não fez nada. Tipo, eu derrubei o copo do cara. Pô, isso era motivo do cara sacar uma pistola pra você, era motivo do cara sair na mão com você, te dar um soco. Vamos supor aqui, eu sendo o mais trágico possível. O cara te mete um murro na boca, tu cai de cabeça numa quina de degrau. Qual que é o tamanho do estrago que isso pode fazer pra você? Tá louco. Monark, né, apanhou no bar e não Ele lembra. ele tomou uma garrafada, ele falou, né? Tomou, mano. E aí implantaram o chip logo em seguida, você não lembra disso aí? Lembro, lógico, lembro. Foi recente, tem o quê? 6 meses isso aí? Você é louco, mano. Tem que tomar cuidado Foi. com essas paradas. Às vezes bota até uma sonda anal, uns bagulho assim. Tá ligado? É foda, mano. Conheço pessoas. Mas isso também, essa parada de briga, a Lud sempre fala isso, mano. Rolê de hétero. Doador anônimo mandou R$40. 20% dos acidentes de trânsito são causados pelo álcool. Melhor fazer parte dessa minoria do que correr 80% de chance sóbrio. Boa noite, amigos. Ó, vou te falar que esse doador anônimo, que a gente... Muito obrigado, doador anônimo, por mais uma Obrigado, doação. doador anônimo. Esse Muito doador obrigado. anônimo aí que a gente sabe quem é, esse aí bebia, tá? Bebia, rei. Esse Acho que eu aí... tive. Eu não dei muitos rolês com doador anônimo, então eu não tenho muita. Esse aí fez muita merda antes de entrar pra igreja, tá? Esse aí viveu, tá? Mas Obrigado, hoje em doador dia, anônimo. Obrigado. Hoje em dia tá ele devagar, tá devagar. Ele é do Senhor, eu acho, hoje em dia. Hoje ele tá devagar. Hoje em dia... Obrigado, o doador anônimo. Muito obrigado. Mas esse aí bebeu... Mano, esse aí, eu vou contar. Já que ele é anônimo, eu vou contar. Esse daí, fecha aqui em mim. Esse doador anônimo, ele era famoso na rodinha dos meus amigos por quando a gente dava aquela, né? Ele ficava quieto. Ele ficava na dele. E aí ele ia pra um canto, assim, às vezes a gente tava na casa de alguém, alguma coisa assim, aí todo mundo foi lá, deu aquela pitada, tava rachando, todo mundo começando, dando risada, falando não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele assim, ó, num canto sombrio, no canto escuro da casa, assim. E aí os caras chegavam nele e falavam, e aí, doador anônimo? E a doador anônimo, tá tudo bem, mano? Tá de boa? Ele, não, mano, tá suave, só tô na minha brisa. Esse é o nosso doador anônimo. Sensacional. Eu só vou chamar ele assim agora, doador anônimo. Doador anônimo. Salve. É que assim, eu mal vejo o doador anônimo hoje em dia, né? Quase não vejo ele. Não pratico os mesmos esportes que ele pratica, que normalmente a galera, né? Tô dando muitas dicas aí do nosso doador anônimo. Chega, Renato, volta o corte aí, vai. Só Mas é falando isso. muito. Obrigado pelos R$40, tá, doador anônimo? E acho que é isso, né? O Castrinho ali tá compartilhando. Acho que ele, então. ele deu a ideia dele. Mas o que eu tava falando é muito rolê de hétero também, essa parada de treta, tá ligado? Depois que eu conheci a Lud e a gente começou a sair junto, ela sempre que... Eu teve um rolê que eu tava com ela que teve treta, que foi na praia. A gente tava na praia e aí a gente saiu à noite pra tomar uma. Tava eu, ela e minhas duas primas, mano. A gente saiu pra tomar uma no bar que, mano, o bar tava suavão, assim. E aí começou a ter treta por causa das minas. Olha a brisa. Acho que uma mina ficou incomodada com a outra por algum motivo. Só que aí os caras que estavam com as minas tomaram a bronca. E aí começou a briga generalizada, assim. Que, mano, todo mundo do bar foi afetado pelo bagulho e quase que deu merda, tá ligado? Se alguém tivesse uma
arma ali, porque como é bar, não tem revista, não tem essas porra. Se alguém tivesse uma arma ali, ia dar uma merda do caralho, tá ligado? Mano, eu vou falar pra você que eu acho que, assim, essa coisa de rolê hétero com certeza conta, com certeza é um lugar muito mais propício, assim, pra treta, pra briga, mas tem uns anos já que eu fui pouquíssimo na minha vida em balada, tá ligado? Em balada de sertanejo, de eletrônico, e aí a briga torava, pau torava toda vez, ou na época da São Judas, que a gente colava lá na Moca, ixi, ali, mano, ali era, nossa, ali eu vi... O Daniel coisa. tava toda sexta-feira à noite, o Daniel tava na São Judas, hein? Ali eu vi coisa, mas assim, o que eu tenho de uns bons anos pra cá, eu tenho só frequentado mais, quando eu saio de noite assim, é só mais festa de rap, algum rolê de rap, principalmente quando eu tava em São Paulo. Mandou R$10. A verdade é que eu sempre achava que estavam querendo roubar minha maquita. Ai, doador anônimo, muito obrigado pelos Foi aí R$10. que o meme começou. Obrigado, doador anônimo. Mais uma vez, muito obrigado. Tentaram, mas não conseguiram. Até hoje você tá com a sua maquita. Acho que é isso que importa. Mas só pra fechar o que eu tava falando, mano, eu nunca vi nas festas de rap que eu colo, e eu colo há um bom tempo, eu nunca vi briga, mano. Sim. Nunca vi briga. Em show de rap, nas discopédias que eu colava, e outros rolês de rap. Mano, nunca vi briga. Sim. Era sempre uma rapaziada muito mais respeitosa. Às vezes acaba você trombando no mano, você pisa no pé de alguém, você tromba em alguém. Você pode, às vezes, até tomar um olhar feio, mano. Acontece. Mas de briga, de alguém vir te peitar, isso não tem, difícil, tá ligado? bem difícil. Então, tem essa questão de rolê hétero, mas tem, sei lá, tem essa outra amostragem aí também que eu nunca vi briga também. É isso. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui, deixe seu comentário aí. Conta uma briga aí nos comentários que você presenciou, uma droga que você usou bastante e parou, né? Mas compartilhem suas experiências aí no comentário que a gente vai gostar de ler. Deixa um forte abraço e... Tchau, obrigado!